Aí. Bom dia, essa é a aula do dia 31 de agosto de 2021. Nós estamos numa terça-feira. Eu vou iniciar um texto de revisão das aulas do dia, desde a primeira semana do dia 13 de agosto até hoje, para vocês se acharem nos conteúdos em casa, quem está acompanhando pelo Google Sala de Aula e quem está vindo buscar o material impresso aqui. Para a Silvia, eu estou tentando agora fazer os textos em PDF, que ela disse que é melhor para ela acessar no celular. De qualquer maneira, vocês podem acessar os dois formatos em PDF ou no Google Docs dentro do ambiente lá do Google Sala de Aula. Sobre a avaliação, eu não estou botando muitas tarefas para vocês responderem questões, porque eu confio que vocês estão participando das aulas, estão conversando comigo. Eu sei que vocês vêm das totalidades iniciais, alguns, e que o ritmo e a quantidade de conteúdo aumenta muito no final do ensino fundamental, vai ser mais difícil lá no ensino médio. Então eu avalio cada aluno conforme ele mesmo, eu não avalio nenhum aluno para comparar com outro aluno, eu não estou vendo quem é o melhor aluno da classe, eu estou vendo quanto o aluno melhora em relação a ele mesmo, e aos objetivos diferentes que cada um de vocês tem de estar retornando aos estudos na idade adulta. Como eu já contei para vocês, eu sempre fui um estudante que trabalhou desde o final do ensino fundamental, desde os 15 anos eu sempre tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que quando a gente já é adulto não é fácil prestar atenção nos temas do ensino fundamental, né? A gente tem que olhar para todo o conhecimento e entender o básico de tudo. Eu gosto, por exemplo, de geografia, de história, de filosofia, e esse é o meu trabalho. Agora, imagina para vocês que têm que estudar geografia, matemática, inglês, espanhol, história, português. Vocês têm que olhar para todas as disciplinas para formar a base do conhecimento. É só depois que a gente passa por essa base que a gente vai escolher o que vai estudar. E aí o que a gente vai estudar, já que a gente escolhe, também tem relação com o que a gente gosta. Nesse momento, vocês não estão estudando só o que gostam, estão estudando todos os conteúdos básicos das disciplinas. Então, realmente é bastante difícil. É difícil que um aluno goste do mesmo jeito da matemática e da poesia, ou da música e da educação física. Geralmente, os alunos gostam mais de uma área ou outra. Então, estudar é sempre lidar com temas que a gente não conhece e muitas vezes nem se interessa por eles, pelo menos no ensino básico. Depois, se você vai ser engenheiro, vai estudar engenharia. Se você vai ser advogado, vai estudar as leis. E se você escolheu essa profissão, você gosta daquilo, então fica mais fácil. Eu não acho que o ensino mais difícil é o superior. Na verdade, eu acredito que a parte mais difícil do aprendizado é a básica, onde tem todas as matérias. Depois, se você continuar estudando, você vai aprender aquilo que você se interessa mais, mesmo que seja jardinagem, mecânica, qualquer área que você escolher é a área que você vai conhecer. Eu não sei mais que vocês porque eu sou mais inteligente. Eu sei mais que vocês sobre geografia porque é o que eu faço todo dia. Dou aula de geografia há 11 anos. Então, eu tenho que saber mesmo mais, porque faz parte da minha rotina. As coisas que eu falo, os assuntos que eu trago para vocês em sala de aula, muitas vezes, vocês nunca viram. E eu já estou vendo aquilo todos os dias, todos os anos, todos os semestres. E eu me interesso e gosto dessa matéria. Mas, acima de tudo, eu gosto de dar aula e gosto dos alunos. Por isso que eu deixo bem claro isso. Eu vou agora ler o texto para vocês da aula de hoje. Vou explicar ele para vocês então poderem acompanhar a leitura comigo, para não ter que fazer só a leitura sozinho lá que vocês fazem normalmente. Vou diminuir a minha imagem aqui para aparecer o texto. Aí está eu pequenininho ali em cima e a gente vai acompanhar o texto então. Hoje vamos fazer uma aula de revisão. Os conteúdos das últimas semanas foram apenas para assistir, ler e refletir. E, claro, quem veio à aula escreveu um pouco sobre isso. A ideia é confiar na trajetória de cada aluno que, em contato com o texto e os vídeos, poderá refletir e questionar a partir da sua própria experiência de vida. Vocês vão ver o que eu estou apresentando
e vão formar alguma ideia ou alguma dúvida sobre o texto que eu estou apresentando para vocês. E isso é o aprendizado, é encontrar algo que você nunca tinha encontrado antes, pensar sobre um assunto que você nunca tinha pensado antes. Então, embora eu não estou fazendo perguntas, não estou dando tarefas, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Hoje de manhã, quando eu coloquei no WhatsApp a aula de hoje, uma aluna foi lá no WhatsApp e comentou que ela assistiu o vídeo que eu postei ontem, que ela gostou muito, que ela ficou muito interessada, que serviu inclusive para ela entender os problemas dos estudos dos sobrinhos, dos parentes dela que são mais jovens. E esse é o objetivo mesmo, é ajudar, é tentar dar um conteúdo que seja útil para a vida de vocês. Então, a primeira aula do mês de agosto foi dia 3. A gente estudou a demografia. Demo significa povo. Vocês sabem que a gente está numa democracia. Demo, em democracia, é povo. Cracia, que é a outra parte da palavra, é uma palavra composta, significa governo. Então, democracia significa o governo do povo. E demografia significa o estudo de uma população, do povo. Porque grafia significa escrita ou registro. Então, é o registro de como é que é uma população, ou a descrição de uma população. É isso que significa demografia. Perceberam que é parecido com democracia, né? Só que as duas palavras compostas são diferentes, porque demografia significa estudar a população e democracia significa como governar essa população. Então, ela trata do estudo das características de uma população em um dado território. Eu escolho qual é o território e estudo a população que habita aquele território. Pode ser uma cidade, um bairro, um país, ou o planeta todo, toda a população da Terra. Bom, no dia 10 de agosto, dentro do tema da demografia, nós estudamos as pirâmides etárias. Então, pirâmides etárias são gráficos onde a gente representa tabelas com as informações sobre o número de pessoas, a idade dessas pessoas, a faixa etária dessas pessoas e o gênero ou sexo. Então a gente separa a população em suas características, homens e mulheres e faixa etária. E coloca todo mundo dentro do gráfico e aí vê que forma o gráfico tem e analisa as características dessa população. Então a gente pode entender as características sociais e econômicas dessa população através de dados que surgem desse gráfico chamado pirâmide etária. No dia 17 de agosto, a gente aprofundou esse estudo olhando os diferentes tipos de pirâmide etária e seus respectivos significados. Então, o que significa uma pirâmide etária conforme o seu formato? A gente teve várias aulas sobre isso, colocamos vídeos diferentes sobre isso para vocês estudarem. No dia 25 de agosto, há 7 dias, nós estudamos o IDH, que chama-se Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é um índice composto por fatores, por dados, por informações sobre educação, saúde e renda. Né? Quanto que a pessoa ganha por ano ou por mês, qual o nível de saúde dela e qual o tempo de escolaridade dela. Então, o IDH pega uma população, que também pode ser de um bairro, de uma cidade, de um estado, país ou do planeta inteiro. E aí calcula-se, através desses 3 fatores, educação, saúde e salário ou renda, né, qual é o índice. E então a gente entende populações com maior ou menor qualidade de vida através do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos, então, trabalhando nessas aulas métodos estatísticos de matemática, de contagem das populações, que são utilizados para compreendermos as características sociais e econômicas dessas populações, e assim definir suas necessidades na busca de melhor qualidade de vida. Para que a gente estuda isso? Para resolver problemas sociais e econômicos, para que os governos possam tomar decisões de acordo com as necessidades das pessoas. Então, esse é o resumo das aulas que a gente teve agora nesse mês de agosto. Eu vou encerrar a gravação desejando bons estudos para todos vocês que estão em casa. Vou continuar a aula aqui com os alunos que estão presentes.
fazendo atividades aqui com eles. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos para todos, continuem se cuidando. Mesmo vacinados, a gente pode ter Covid-19. Foi inclusive o meu caso, eu tive depois de fazer a segunda dose da vacina. Tive mais leve, mas alguns colegas meus lá da área da saúde, inclusive, tiveram pneumonias mais sérias, mesmo estando vacinados. Então, todos devemos continuar nos cuidando. O coronavírus é um vírus que recentemente entrou no organismo humano, passou a se adaptar à vida dentro do organismo humano, e nós não sabemos muito sobre ele ainda, não sabemos sobre as consequências, né, de adquirir o coronavírus a longo prazo. Vocês sabem que tem vírus que a gente contrai na adolescência e que vão causar problemas 30 anos depois, vão causar um câncer do seio ou do colo do útero lá na meia-idade das mulheres. Por isso que as adolescentes tomam vacina para esses vírus transmitidos na adolescência, o vírus HPV. Vocês já sabem que as adolescentes têm que fazer essa vacina. Então, se eu peguei coronavírus hoje, eu não sei que resultado isso pode trazer a longo prazo para a minha saúde. Então, o ideal é não se contaminar, mesmo vacinado, não se contaminar. Bons estudos para todos, até a próxima aula, um abraço, se cuidem, tchau, tchau.